porque hoje nós temos uma programação diferente em nosso culto matinal, que é a nossa aula inaugural do 4º trimestre da nossa escola bíblica dominical. E então, a partir desse momento, as crianças de 0 a 10 anos vão poder se retirar diretamente para as salas do departamento infantil. Todas elas estão funcionando com um número menor de crianças, porque nós temos 87 crianças acampadas até o final do culto da noite hoje, quando elas estarão aqui conosco de volta, mas a IBD está ativa aí para as crianças que não foram. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de apresentar meu colega, reverendo Vomar Lopes Vaz, pastor da Igreja Presbiteriana Pioneira, que será o nosso professor dessa aula inaugural. Eu vou pedir para o reverendo Vomar depois falar um pouquinho, reverendo, sobre essa coisa de que foi a sua igreja que plantou essa igreja. Essa história aí não está bem contada, o pessoal acha que aqui não está muito ciente, não. A primeira igreja presbiteriana do Distrito Federal é a igreja pioneira lá do Núcleo Bandeirante. E ele tem umas histórias boas sobre como é que a coisa começou aqui, tá? A sua esposa Alessandra e a sua filha Maria Eduarda estão aqui, eu vou pedir para ficarem em pé, por favor. Estão ali, muito bem-vindas também. Tem outra filha que é a Ana Júlia, casada com Paulo Roberto. Ana Júlia está fazendo 20 anos hoje, né? Parabéns, mande aí o abraço da igreja para ela. Reverendo Vomar, ele é presidente de um dos sínodos aqui do Distrito Federal, o Sínodo Central de Brasília, e um dos motivos de eu trazê-lo aqui aos irmãos, além da amizade e do companheirismo aí no trabalho do Senhor já por mais de 20 anos, né, que a gente se conhece, é o fato dele ser um especialista em aconselhamento bíblico. E eu acho que vocês já perceberam que eu gosto um pouquinho desse tema, né? Pois bem, ele é coordenador e professor do curso de formação de conselheiros bíblicos, que funciona há 17 anos lá na Igreja Presbiteriana de Brasília. E ele pediu para não deixar de eu falar aqui o mais importante no currículo dele, que ele é um escravo de Cristo Jesus. Amém, louvado seja por isso. Pastor Vomar, muito bem-vindo aqui entre nós, um prazer ter o irmão conosco, que Deus possa usá-lo. Receba aí o abraço da igreja, a gratidão do nosso conselho, e leve o abraço da IPN para a Igreja Pioneira quando você retornar para lá. Muito obrigado, Deus abençoe, fique à vontade. Obrigado. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Cristo. Faltou ele mencionar que ele foi meu professor. Já nos conhecemos há mais de 2 décadas. Eu sou filho da casa aqui do Seminário Presbiteriano de Brasília e ele foi meu professor de homilética. Que responsabilidade grande hoje. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília. Essa história que o reverendo Marcos contou aqui, de fato é verdade. Tem foto, temos documentos. Na verdade, os pioneiros da Igreja Presbiteriana Nacional, antes eles foram pioneiros da Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília. O primeiro pastor da Igreja Presbiteriana Pioneira foi o reverendo Natanael Emerick. O trabalho começou em 1957, esse que está subindo aqui, Heber Rose, é filho do evangelista que trouxe o presbiterianismo e consolidou o presbiterianismo aqui no Distrito Federal. Foi o evangelista que veio com a família em 1957, em fevereiro de 1957, eles se instalaram lá na então Cidade Livre para plantar a igreja. Então, eu tenho foto dos irmãos em cima de um caminhão, vindo para cá, para Asa Sul, para evangelizar. Então, realmente é uma história de pioneirismo do presbiterianismo aqui no Distrito Federal, as duas igrejas. A igreja pioneira, que é a igreja mãe, muitos membros de lá, da igreja pioneira, saíram acompanhando o pastor para virem para cá, e aí foram pioneiros aqui. Nós temos essa história
né, de pioneirismo aqui no Distrito Federal. As duas igrejas foram organizadas no mesmo ano, 1960. Só que a Igreja Pioneira ela foi organizada em abril e a Igreja Nacional em agosto, 12 de agosto. Louvamos a Deus pela história, a história da igreja. Eu estou muito feliz por rever meu professor, colegas aqui, o reverendo Marcos Alexandre também, meu professor, excelente professor de hermenêutica, aprendi muito com o reverendo Marcos Alexandre, querido amigo Diego, os demais pastores, rever o querido amigo, né? Sempre que eu encontro com ele é aquele abraço fraterno, o presbítero Walter, né? Uma alegria sempre rever esse querido irmão. Agradeço o convite do reverendo Marcos, o convite do conselho por estar aqui com os amados irmãos e poder trazer a mensagem da parte do Senhor, e fico extremamente feliz, porque são as duas áreas que meu coração arde muito, o aconselhamento bíblico e a plantação de igreja. São dois pontos fortes aqui nesta igreja, né? As congregações, igrejas sendo plantadas e a visão do aconselhamento bíblico. Eu parabenizo o reverendo Marcos e todo o conselho por dar essa direção à igreja, que é tão importante, né? De nós levarmos o aconselhamento bíblico, não apenas teórico, mas no campo prático, de poder então ter a condição de cuidar do coração das ovelhas. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, onde faremos a leitura dos versículos 10 ao versículo 13. Nós temos, amados irmãos, nossos símbolos de fé, e o breve catecismo ele nos traz uma pergunta muito importante: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Abraham Maslow, ele desenvolveu uma chamada teoria a pirâmide das necessidades. E nessa pirâmide das necessidades, ele trabalha a questão da autoestima, ele trabalha a questão da valorização, e aí ele mostra a realização pessoal, a estima, amor, relacionamento, segurança, fisiologia, ou seja, tudo isso são questões necessárias, segundo ele, para que o homem então possa encontrar felicidade, que possa encontrar sucesso em sua vida, que possa encontrar contentamento. Mas o nosso símbolo de fé diz o seguinte, que a finalidade da vida é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é apenas adorar a Deus, mas é adorar a Deus com satisfação, com alegria, com prazer, com contentamento. Vamos à leitura do texto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, como conselheiro bíblico, há muitos anos eu lido com crises diversas, irmãos que vêm ao gabinete pastoral para serem aconselhados, e então eles apresentam os problemas do coração. E nós, os conselheiros, sempre nos deparamos com descontentamento. Na verdade, amados, Deus nos criou para adorá-lo, e Ele criou em um estado de perfeição para que nós refletíssemos a sua pessoa. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a imagem e a sua semelhança, para que nós o refletíssemos, o adorássemos e exaltássemos o seu nome em nossas vidas. Mas
Eva, num diálogo com a serpente, ela passa a olhar para a árvore que Deus havia dito que eles não poderiam comer. Eva passa a olhar para aquela árvore como a árvore agradável aos olhos, árvore boa para se comer, árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, ela não se contentou com aquilo que Deus havia dado. E então ela experimentou algo mais, e esse algo mais trouxe então toda a destruição que nós vemos e vivemos. Amados irmãos, a humanidade vive insatisfeita. E essa é a razão de crise de ansiedade, essa é a razão de crise de depressão, essa é a razão de ideações suicidas, essa é a razão de ídolos no coração, essa é a razão de muita tristeza e de muita destruição de famílias. O texto sagrado que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, narra, na verdade, a história do apóstolo Paulo, que estava passando por um contexto de grande adversidade. Muitos têm a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses como a carta da alegria, e de fato, por vezes, ele fala sobre a alegria nessa carta. Mas aqui, amados irmãos, na carta o apóstolo Paulo, ele fala das suas algemas, ele fala da doença mortal de Epafrodito, ele fala das perseguições e das pressões que a igreja estava sofrendo. Então o cenário da carta é um cenário de muita luta, de muita adversidade e de sofrimento. E então, nesse contexto de grande sofrimento, por parte do apóstolo Paulo, onde ele narra as suas algemas, as suas prisões, o seu sofrimento, a sua privação de liberdade, a doença de Epafrodito, a enfermidade mortal, o problema existente na igreja, nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo nos traz aqui, especialmente no versículo 11, sobre o segredo do contentamento. E é isso que eu quero meditar com os amados irmãos, nesta aula inaugural e dentro dessa dinâmica da igreja, sobre o aconselhamento bíblico. Nós olhamos então para as questões que muitas vezes nos levam a enfermidades no nosso coração, a problemas no casamento, a problemas de relacionamentos, muitas vezes com o filho, a insatisfação. E o apóstolo Paulo nos apresenta aqui sobre o segredo de viver contente. E ele mostra que o contentamento, na verdade, ele deve ser experimentado, e é a razão então de nós termos essa condição de, apesar das adversidades, vivermos alegres. E aqui então ele apresenta algumas razões para o viver contente. E a primeira razão que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesse texto sagrado, para o viver contente, no versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O apóstolo Paulo, ele havia recebido donativos da igreja, a assistência da igreja, mas ele revela aqui nesse versículo, amados irmãos, que o seu contentamento, a sua alegria revelada aqui nesse texto sagrado, era por causa da pessoa de Deus, e não por aquilo que ele havia recebido da igreja. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Logo, o Senhor é a razão da satisfação, o Senhor é a razão da alegria, o Senhor é a razão da serenidade do apóstolo Paulo em meio à adversidade. É a fonte da alegria, é a fonte do contentamento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora veja só a circunstância de vida de algemas, de sofrimento, de preocupação com Epafrodito, com a sua enfermidade, a sua saúde, a preocupação com a igreja, ou seja, várias circunstâncias, e que poderiam levar esse irmão até a viver uma vida amargurada, infeliz, revoltada, se voltando contra Deus por tudo aquilo que ele estava vivendo nesse contexto. Mas sobre todas as coisas,
o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma maturidade de vida, ensinando a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados irmãos, nós sabemos de cor a resposta da pergunta do breve catecismo, que o fim principal da vida, o propósito da vida é adorar a Deus e nos alegrarmos nele. A alegria, ela não é o fim principal, ela é uma consequência. Ela não é o propósito da vida, ela é um resultado de um viver para a glória de Deus, de um contentamento em Deus, de um se voltar para a pessoa de Deus e encontrar nele a razão de viver. A insatisfação da vida é exatamente o desfocar de Deus. Um dos problemas tratados por Jesus no Sermão do Monte, onde ele ensina a ética do reino de Deus, ele fala sobre a questão da ansiedade. A ansiedade hoje, que é tratada como uma doença, na verdade Jesus mostra que é um pensamento errado, uma forma errada de enxergar a vida, porque a forma que ele tratou a ansiedade, como ele ensinou a resolvê-la, ele diz o seguinte: observai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Ele trata a questão do olhar para a vida, da cosmovisão errada daquela pessoa que desenvolveu um comportamento distorcido de Deus. Logo, amados irmãos, nós somos levados a viver muitas crises e muitos problemas, porque o nosso coração se desfocou de Deus. E nós passamos a encher o nosso coração de alegria em realizações. Nós enchemos o nosso coração de alegria em coisas. É como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: nós amamos coisas e usamos pessoas. Meu irmão, qual é a fonte da sua alegria? Aonde está o seu viver contente? Porque você é reconhecido, é valorizado, porque você teve uma realização profissional, porque você tem uma família estável, porque você tem um bom salário, porque você tem saúde, porque você tem tudo. Veja só aonde Satanás tocou na vida de Jó, porque Deus havia testemunhado a respeito da pessoa de Jó, dizendo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi o próprio Deus quem falou. Mas ele só é assim porque ele tem tudo. Era o homem mais rico naquele contexto, ele tinha o status, o homem mais importante, mais poderoso, tinha servos e servas e tinha tudo. Então de repente ele perde tudo, e no perder tudo ele diz: no sair do ventre, no tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, não é possível nessa vida nós perdermos tudo, se o nosso tudo for Deus. E aí então, se nós entendemos e colocarmos o nosso coração nele, nós teremos serenidade de vida, o nosso coração será saudável, teremos uma vida serena, teremos uma família serena, teremos condições de viver para a glória de Deus, exaltando o nome do Senhor, e não aquele culto e aquela adoração insatisfeita, pesada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por que vamos à casa do Senhor? Qual é a razão de estarmos na casa do Senhor e sermos então nutridos dessa grande emoção, dessa emoção indizível de alegria? Porque o Senhor é o dono da casa,
porque o Senhor nos acolhe em sua casa, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos deu vida eterna, amados irmãos, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus, o Deus eterno, o imutável, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, se fez corpo, se fez carne, o Deus que é eterno se limita ao tempo, o Deus que enche o universo com a sua presença. Quando Abraham Kuyper diz, Deus olha para o universo e diz, tudo isso é meu. Mas esse Deus é tão grande em amor que ele se esvazia de si mesmo e vai à cruz e sofre terrivelmente na cruz para livrar miseráveis pecadores do fogo eterno, do sofrimento eterno. Meu irmão, você é feliz, porque a felicidade está em Cristo, aquele que conquistou para você. Ele é a razão de tudo. Aonde está o seu contentamento? Se você desfocar de Deus, você será uma pessoa infeliz. Mas se você olhar para Deus, com certeza, você vai se encher de uma grande alegria, apesar das circunstâncias da vida. Aonde encontrar o contentamento? Qual é o segredo? O apóstolo Paulo nos revela: alegrei-me no Senhor. E aí ele ensina: se alegrem também, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Igreja, que nós nesta manhã venhamos a nos encher de alegria no Senhor e que saiamos daqui abundantes da alegria do Senhor, porque Deus está aqui e Ele nos enche então desse contentamento e de satisfação. Santo Agostinho, ele disse certa vez que o vazio da alma do homem só pode ser preenchido pelo grande Deus, e esse grande Deus está aqui para encher a sua alma. Louvado seja o Senhor. Não sei as crises que você possivelmente esteja vivendo, mas eu sei que esse grande Deus está aqui para te ajudar. O segredo do contentamento: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria deve estar em Deus. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina, amados irmãos, que esse contentamento, ele deve ser desenvolvido, que nós devemos, nas diversas circunstâncias da vida, extrairmos ensinamentos para o viver contente. Ele diz no versículo 12: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no versículo 11 ele diz: aprendi a viver contente. O contentamento, ele é desenvolvido, ele é aprendido, amados. Nós temos que aprender o viver contente nas mais diversas circunstâncias da vida. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. A experiência que ele está vivendo não o levou a uma infelicidade, uma amargura, uma depressão, mas ele conseguiu enxergar Deus nessa circunstância, e então o seu coração se acomodou, ou seja, se confortou na pessoa de Deus. E ele então, como um crente, como alguém que temia e amava o Senhor, ele olhou para Cristo, o servo sofredor, entendendo que a sua vida não era melhor do que o seu Senhor, e que estar ali era para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho. E então ele extrai ali daquela circunstância um aprendizado para a vida. Por que nós vivemos insatisfeitos? Porque muitas vezes nós agimos de forma muito infantil, por causa do pecado do nosso coração. Nós, ao invés de extrairmos coisas positivas para o nosso viver cristão, para a glória de Deus, nós nos revoltamos contra Deus, questionamos o amor de Deus, nos tornamos pessoas insatisfeitas e infelizes por certas
circunstâncias da vida. Eu sempre digo que nos aconselhamentos, que o que faz a diferença é como nós lidamos com as coisas que vêm de encontro às nossas vidas. Teve certa vez que eu aconselhei uma pessoa, uma senhora, crente, bem-sucedida, com filhas, e que tinha tentado 8 vezes cometer o suicídio. Tinha ideações suicidas, quando ela veio se aconselhar comigo. E então, depois de várias conversas, e fazendo o levantamento de dados para tentar encontrar no coração e pedindo a Deus para que mostrasse qual era de fato o problema, porque o suicídio, a ideação suicida não é o problema, é a fumaça. O problema está no coração, que leva a pessoa a pensar, a projetar e até executar. E depois de diversas conversas com essa irmã, ela me apontou um problema com a mãe. Ela tinha uma dificuldade com a mãe, mas que ela não lembrava de ter um problema relacional com a mãe, briga, discussão, coisas triviais da vida, do relacionamento do dia a dia. Mas ela tinha um problema, um entrave no coração com a mãe, mas ela não tinha condições de identificar. E aí então eu fui investigar esse problema no coração dela relacional com a mãe. E depois de muito tempo, conversando com ela, ela confidenciou que ela tinha sido estuprada pelo irmão no quarto da mãe, embaixo da cama da mãe. Isso lá na infância, que desencadeou um viver amargurado, um viver infeliz. Ela se culpava, ela se condenava, ela condenava a mãe que não a protegeu, e isso então desencadeou um comportamento suicida, amargurado, infeliz, depressivo. Um descontentamento com a vida. São tantas as situações, amados, que nos levam muitas vezes a desistir da vida. Mas será que não é possível nós, em Cristo, encontrarmos uma solução para todas as mazelas da vida? Até por uma situação tão brutal como essa? Será que não é possível nós aprendermos a superar problemas, a resolver conflitos e mantermos o nosso coração contente no Senhor? O apóstolo Paulo em Romanos, ele nos ensina a não pagar o mal com o mal, mas sim a responder o mal com o bem. A grande diferença da vida é como nós reagimos às questões. Pagar o mal com o mal. A pessoa vem e faz algo contra nós. O pecado é dela, com Deus. Mas eu posso ser levado pela ação daquela pessoa a reagir pecaminosamente. Se eu reagir pecaminosamente, eu provocarei várias feridas no meu coração. Mas se eu reagir com o bem, refletindo a glória de Deus, o caráter de Deus que perdoa, eu bloqueio aquele mal na minha vida e passo a dar a sequência na vida, e dou sequência na vida com viver contente em Deus. É um grande desafio, não é? Lidar com as perdas, lidar com os problemas, lidar com o mal que as pessoas fazem contra nós. Eduardo Welch, no livro Depressão, ele apresenta algumas fontes de sofrimento, e ele mostra que as pessoas, muitas vezes, elas causam sofrimento em nós. Muitas vezes nós causamos sofrimentos a nós mesmos por nossas escolhas erradas.
Agora, amados irmãos, como nós lidamos com os problemas? Aprendemos a viver de forma cristã nas dificuldades? Não só nas dificuldades, porque o apóstolo Paulo fala aqui de dois polos, de dois extremos. Ele sabe ser honrado, e na honraria à sua pessoa, ele não se exalta, ele transfere essa honra para a glória de Jesus. Ele não se ensoberbece, ele não se tornou uma pessoa arrogante, chamando a glória para si. Ele diz: eu tanto sei ser honrado, mas eu também sei ser humilhado. Na honraria ele não se exalta, chamando glória para si. Na humilhação ele não se revoltava contra Jesus, por ser quem ele era, por ser usado da maneira que ele era. Certa vez eu aconselhei uma pessoa muito importante aqui de Brasília, que eu não sei quem é, dessas igrejas neopentecostais. E ele havia adulterado, e aí ele ligou para mim e pediu conselhos, e eu comecei a confrontar o coração dele. E aí a resposta dele, a reação dele foi uma reação de fuga, e ele então começou a jogar naquele diálogo tudo aquilo que ele havia feito na obra do Senhor. Meu irmão, você não me conhece, eu sou alguém usado muito por Deus. Eu prego e as pessoas se convertem, eu oro e as pessoas são curadas, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu disse: meu irmão, mas você é um miserável pecador, você precisa se arrepender do seu pecado. E ele então vinha com as obras de justiça. Amados irmãos, nós devemos aprender a viver de forma humilde naquilo que Deus nos colocou. Eu dou aula num colégio lá no Núcleo Bandeirante de ensino religioso. E aí teve uma jovem adolescente, assim: mas professor, eu percebo que o senhor é uma pessoa tão conhecida, que o senhor é uma pessoa que conhece muita gente importante, isso e aquilo, mas o senhor não transparece isso, o senhor é uma pessoa tão humilde. Eu falei: para mim importa que Cristo seja exaltado, que eu diminua. Por isso que eu disse que o mais importante no currículo é ser escravo de Jesus. Você tem aprendido a viver contente? Nas mais diversas circunstâncias da vida, de grandes conquistas, você tributa essas grandes conquistas à glória devida ao nome de Cristo? E em humilhações, em circunstâncias difíceis, você mantém o seu coração grato ao Senhor? Como está o seu coração nesta manhã? Como está o desenvolvimento da maturidade cristã na sua vida? O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, amados, e nos ensina a igreja, é que ele havia desenvolvido, através das várias circunstâncias da vida, uma maturidade cristã. E esse é o alvo que foi ensinado lá em Efésios: a perfeita varonilidade em Cristo Jesus, o perfeito varão. Essa é a função pastoral: aperfeiçoar os santos do Senhor para o bom desempenho de Cristo. Nós temos que crescer, amadurecer, para que em cada circunstância da vida possamos responder positivamente para a glória de Deus, e assim mantermos um coração em paz, um coração sereno. Diante das circunstâncias, o apóstolo Paulo fala que não andeis ansiosos, orem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. É a paz de Deus que guarda e que traz serenidade ao nosso coração, esse sentimento que tanto a humanidade precisa, e que tem tentado buscar através de remédios, através de ações humanistas, a paz.
Mas a paz está no Senhor, e Ele é o príncipe da paz. E aí a gente precisa aprender a viver de forma cristã. O segredo do contentamento, ele é aprendido. O contentamento, ele é aprendido. O contentamento tem a sua fonte em Deus. O contentamento, ele é desenvolvido através das circunstâncias da vida e como nós respondemos a ela. Mas há um outro segredo aqui, que é a dependência de Deus. O apóstolo Paulo diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E o que ele pode? E em qual circunstância? Nas mais diversas circunstâncias da vida. E a ideia aqui, Deus que fortalece, é o Deus que infunde força. Nós somos fracos por causa das nossas limitações e dos nossos pecados, e muitas vezes as nossas escolhas. Mas o Senhor é um Deus que intervém, é um Deus que infunde força para vivermos uma vida contente, para que possamos viver uma vida alegre e satisfeita no Senhor. Deus é Ele, amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele relata em suas prisões que todos haviam abandonado porque ele tinha sido acusado de ser um incendiário de Roma, e não quiseram então se associar a ele. Mas então o apóstolo Paulo diz que as pessoas haviam abandonado, mas ele afirma: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Meu irmão, você não está só. Deus está presente em sua vida, e é esse Deus que te reveste de força, é esse Deus que te ajuda na caminhada mais difícil, é esse Deus que está presente em todos os momentos da sua vida. Se lembre disso, você não está só. Deus está com você. E aí que então você possa se voltar e dizer: esse é o Deus que me fortalece. Eu vou levantar, eu vou reerguer, eu vou sair dessa depressão, eu vou sair dessa ansiedade, porque Deus me fortalece. E aí então você diz à sua alma, como o salmista: ó minha alma, por que está abatida, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. E Deus meu, Deus te fortalece, Deus te fortalece, Deus te sustenta, Deus te ampara, Ele é o nosso rochedo forte. Aonde está o seu contentamento? É esse Deus que te traz alegria, é esse Deus que está na caminhada te ensinando a viver, é esse Deus que te fortalece. Amados irmãos, o segredo do contentamento está exatamente na pessoa de Deus, e na dinâmica da vida nós podemos sim responder em toda circunstância para a glória de Deus. Eu não sei como é que encontra o seu coração, mas eu tenho certeza que a caminhada não é fácil. E muitas vezes nós somos levados a um abatimento, um coração abatido, um semblante abatido. Mas saiba que Deus está com você, e é esse Deus que te fortalece. Mas não basta apenas sabermos. Um dos problemas do aconselhamento nessa caminhada teológica, eu já fiz alguns cursos, é que eu percebo que as pessoas sabem ensinar muitas vezes, mas não sabem aconselhar. Sabem transmitir, mas não sabem sentar e ajudar o irmão a encontrar o direcionamento para a vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não basta saber que Deus fortalece, ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece.
Então que você nesta manhã diga: tudo posso naquele que me fortalece. Não apenas saber que Deus é soberano e controla todas as coisas, mas de forma prática, na dinâmica da vida, nós em fé afirmarmos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ainda que eu não entenda essa circunstância de vida. Eu sei que Deus está no controle do meu viver, e que Ele então me mostrará a sua glória. Sêneca disse certa vez: não tropece nas pegadas do passado, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É Jesus, amados, é Jesus, igreja, é Jesus quem nos proporciona um viver para a glória do Senhor, um viver contente, um viver alegre. Não coloque o seu coração em coisas, coloque o seu coração no centro da vontade de Deus, e assim você viverá satisfeito. Que Deus te abençoe. Eis o segredo do contentamento. O contentamento está no Senhor. O contentamento, ele é aprendido. Aprenda a viver contente. O contentamento está na força do Senhor, que é derramada sobre nós para superarmos todas as questões da vida. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu quero, nesse momento, orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus, o nosso coração, por vezes, se afasta do Senhor, provocando uma insatisfação da vida, porque não há nada que possa preencher o nosso ser a não ser o Senhor. Não há nada que possa nos dar a razão de viver a não ser a cruz, a não ser a pessoa de Jesus. Ó Deus, nos ajude nessa caminhada, para que, ao olharmos para o texto sagrado, aprendamos, ó Deus, a nos contentarmos no Senhor. Nós já temos tudo, e o tudo é o Senhor. Ensina-nos, Deus, a viver como homens e mulheres maduros, ó Deus, com maturidade cristã. Ensina-nos a desenvolvê-la em nossas vidas, em não sermos encontrados como meninos imaturos, ó Deus, sem condições de discernir entre o bem e o mal, levando-nos a um caminho de grandes enfermidades. Dá-nos essa maturidade para viver sereno, para o viver equilibrado na vida cristã. E Deus, eu peço ao Senhor, nesta hora, ó Deus, aqueles que estão com os joelhos trôpegos, que o dínamis, o teu poder venha a ser derramado sobre nós, para que sejamos fortalecidos, para que possamos também afirmar: tudo posso, eu posso vencer essa adversidade, eu posso em toda e qualquer circunstância viver para a glória do Senhor, porque o Senhor me fortalece para que eu cumpra esse propósito. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça nesta manhã. Em teu nome eu oro. Amém.